Oi, gente, tudo bom? Agora são 6h07 e eu vou assistir a estreia do meu vídeo da semana pelo notebook. E eu comecei esse vlog hoje porque daqui a pouco a minha prima vai trazer os brigadeiros de pote que eu encomendei dela essa semana. E eu acho que seria bem legal experimentar junto com vocês. Eu peguei o sabor café, que eu já amo, assim, ó, muito gostoso. E pra experimentar eu peguei Romeu e Julieta, que eu sou fascinada. Pra mim combina tanto, sabe, o queijo e a goiabada. Vamos ver se no brigadeiro isso fica gostoso. Eu acho muito legal porque o meu notebook tem essas luzes de LED e eu acho que dá um conceito mais chique. Enfim, vou colocar o vídeo aqui pra ir acompanhando a estreia e ainda falta um tempinho pra começar. Hoje eu nem ia no culto da SDA, mas eu acabei indo, eu fui com os meus líderes, e eles me deixaram em casa agora. Eu estava muito ansiosa porque enquanto eu estava na igreja, a minha prima entregou os docinhos. E esse é de café com um chantininho, e esse é de Romeu e Julieta. E eu vou experimentar junto com vocês, porque eu estou muito ansiosa. Pra mim, não tem como errar Romeu e Julieta. E o legal é que a minha prima manda colherzinha e guardanapo. E isso com certeza me ganha. Vamos lá. Estou animada. Meu Deus. Olha. Hum. É muito, muito gostoso. Ai, eu amei. Super aprovado. Esse aqui de café eu já experimentei antes. E assim, eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. É bem gostoso também. E como tá tarde, eu vou comer só uma colherzinha mesmo. Nossa. Os dois são muito gostosos. Amanhã, na sexta-feira, eu vou ficar com o neném que eu tô cuidando de novo. E se eu lembrar, eu vou gravando alguma coisinha durante o dia. E é isso, gente. Boa noite. Oi, gente. Hoje já é sexta-feira e como vocês podem ver, eu tô aqui no parque de novo com o neném. E, enfim, ontem eu acabei chegando um pouco tarde da igreja e não dormi tão bem. Então hoje eu tô assim, com bastante preguiça e morrendo de sono. Apesar dessa semana ter sido muito boa e diferente em relação aos cultos da SDA, acabaram um pouco tarde, né? Então a minha rotina de sono foi um pouco bagunçada. Mas amanhã eu estou muito animada porque é o último culto da SDA e eu vou servir na recepção. E pra mim é uma novidade, vai ser uma experiência nova, porque eu nunca servi em um dos cultos da SDA, então eu acho que vai ser bem diferente, mas também muito bom. E eu fico feliz por ter tido essa oportunidade, sabe? Eu acho que vai ser mais uma experiência para contar aí dessa semana que foi muito, muito boa e valeu super a pena. Mas enfim, eu tô aqui de olho na câmera e na criança. Nós estamos brincando. Acho que eu vou ficar aqui com ele por uma horinha mais ou menos. Depois eu dou o almoço e vamos ver se ele tira a soneca da tarde, né? Agora eu tô dando almoço pro neném. Eu fiz um franguinho temperado com arroz e é isso. Estamos comendo. Daqui a pouco eu vou colocar ele pra dormir pra ver se ele tira uma soneca. Aí enquanto ele dorme eu vou passar um pano no chão da casa que já tá precisando. E eu acho que é isso. Hoje a gente não vai fazer tanta coisa. Eu vou ver se à tarde eu vou de novo com ele no shopping. No shopping não, no parque mais um pouquinho. E, enfim, hoje eu não tenho muitas coisas pra fazer, gente, mas o que eu lembrar, eu vou mostrando pra vocês. Já faz uns 20 minutinhos que o neném dormiu. E assim, eu fiquei um pouco no quarto com ele pra garantir que ele tinha dormido mesmo. Aí agora eu tô até com medo de fazer alguma coisa e fazer muito barulho e ele acabar acordando. Então eu acho que eu vou aproveitar que ele tá dormindo e descansar um pouco. Aí quando ele acordar, já vai estar quase na hora de dar o café. Aí eu guardo a louça do café da manhã e do almoço e depois passo pano no chão. Enquanto ele tá dormindo, eu não sei nem o que fazer. Mas eu vou contar pra vocês a estratégia que eu usei pra fazer o neném dormir hoje.
Porque na quarta-feira eu só deitei com ele na minha cama e depois de uns 15 minutinhos ele dormiu. Mas hoje ele não queria dormir de jeito nenhum. Aí eu falei pra ele que eu tava com sono e queria dormir. Deitei na minha cama, fechei o olho assim, só deixei um pouquinho aberto pra conseguir vigiar ele. Aí depois de uns 10, 12 minutinhos, ele deitou e dormiu também. Tipo assim, simples e fácil desse jeito. E eu fiquei muito feliz, tá? Vencemos mais uma batalha. E agora ele tá lá dormindo bonitinho. E é isso. Agora pra guardar eu tenho só essa air fry e essa loucinha do café da manhã e do almoço. Então eu acho que eu vou fazer isso agora. Aí a hora que o neném acordar, eu vejo o que eu faço ali na hora. Agora são 5h30, eu vou tomar um banho e ficar pronta. E assim, meu cabelo já está horroroso, é o segundo dia de day after e as ondinhas já estão tudo amassada e destruída. Então, como eu vou lavar o cabelo só amanhã, hoje eu vou fazer aquela mesma trança que eu fiz essa semana para dar uma disfarçada assim nas ondinhas e no frizz. E eu acabei fazendo uma finalização que pesou um pouco o meu cabelo, mas enfim, eu vou sair de casa umas 6h20, 6h30 por aí, e eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou usar hoje. Que no caso vai ser a mesma blusa que eu usei na terça, se eu não me engano. Aí a diferença é que eu vou usar com essa camisa azul por baixo e essa calça jeans. Eu não lembro o nome desses estilos de calça, mas é aquela calça que a parte de baixo é um pouco mais larga, olha. Sabe? Acho que é a calça flare que fala, alguma coisa assim. Mas enfim, é isso. Vou tomar banho, colocar minha roupa e fazer a trança. Agora é 11h15 da noite. Eu cheguei em casa, era mais ou menos 10 horas, o que é super cedo comparado aos outros dias de culto que tiveram essa semana. E assim, eu estou morrendo de sono, super cansada. E amanhã eu acho que é o primeiro dia das minhas férias que, se Deus permitir, eu irei dormir até tarde. Mas, enfim, eu também quero contar pra vocês um pouquinho de como foi o culto dessa noite e o culto de quarta, mas eu vou fazer isso amanhã porque a minha cabeça já tá assim, ó, desligando, sabe? Mas é isso. Boa noite, gente, e até amanhã. Bom dia, gente! Agora é meio-dia e pouquinho. Eu sinto que a minha cara ainda está um pouco amassada de sono. Eu acordei, era mais ou menos 10 para as 11, o mais tarde que eu consegui. E eu estou muito feliz porque eu consegui dar uma descansada. E enfim, olha ali a minha filha deitada nas cobertas. Eu acho que eu já falei pra vocês, mas hoje eu vou servir no último dia de culto da SDA. E hoje são culto das regionais, ou seja, tem culto na cidade inteira. E, enfim, o nosso dress code é roupa toda preta e eu ainda estou decidindo o que eu vou usar. Eu já tenho mais ou menos uma ideia, mas vamos ver se realmente vai dar certo, vai ficar bom. E é isso, gente. Eu tenho que comer porque eu tô com fome. Carregar meu celular, porque a gente tem que estar com o celular com 100% de bateria, né? Porque nós vamos recepcionar todo mundo e ler os QR Codes para entrar no evento. E eu tô muito, muito animada para isso. Finalmente chegou o dia. Essa luz que fica aqui no meio me dá muita agonia, mas enfim. Agora é 3h12 da tarde. Eu acabei de sair do banho e já vou colocar minha roupa para ficar pronta. Aí eu vou usar essa camiseta aqui, que o nosso dress code é all black. E esta calça de guerra, que vocês já conhecem, que no caso agora ela está do lado avesso. Mas é isso, eu vou com ela, eu acho que com tênis branco também. E como meu cabelo tá muito feio, eu vou fazer uma trança para disfarçar. E é o que temos para hoje.
Já coloquei minha roupa e agora eu vou fazer uma trança. Gente, meu cabelo está horrível. Olha o estado disso. Enfim, eu acho que amanhã eu lavo ele de novo. Mas eu vou fazer uma trança que dá pra ficar tranquilo o dia inteiro. E pra disfarçar o cabelo feio. Eu acho que eu passei muito óleo nele também. Aí acabou dando uma pesada nas ondinhas. Enfim, né, gente? O cabelo ondulado é aquela coisa. Você não pode exagerar muito porque qualquer coisa pesa o cabelo. Mas é isso, ó. Aqui em cima parece que a vaca lambeu. É o que temos pra hoje. Eu vou fazer a trança e eu acho que eu vou sair de casa também, porque agora é 3h30. A minha trança ficou assim. Ela não ficou exatamente do jeito que eu queria, mas eu não tenho muito tempo pra arrumar. Então é isso, gente. É o que temos pra hoje. Nós já chegamos aqui na igreja. Eu tô te atrapalhando? Ah, tá. Pode ir. Nós já chegamos aqui na igreja e o culto de hoje é na CCC. Gente, eu tô apaixonada neste lugar. É muito bonito aqui. E eu tô bem empolgada. Eu tirei uma foto que tem no painel ali escrito Jesus pra colocar na capa do vídeo. E é isso, eu estou com altas expectativas. Eu acho que vai ser uma experiência muito legal. E enfim, agora eu tô aqui esperando. Não sei muito o que eu vou fazer no momento. E é isso. Eu não sei se eu vou lembrar de gravar alguma coisa depois, mas qualquer coisa eu peço pra alguém registrar algum momento do culto ou algo assim. Aí eu coloco no vídeo. Olha só essa placa, escrito Jesus. Eu acho que na tela vai aparecer o contrário, mas enfim, está escrito Jesus. E aqui é uma sala de oração. Gente, eu tô muito feliz. Eu tô tentando não gritar pra não parecer uma maluca no meio de todo mundo. Mas é isso aí. Agora é 00h28. Eu acabei de chegar em casa e o culto acho que acabou, era umas 10 e pouquinho, mais ou menos. E o pessoal da minha igreja quis se reunir pra gente sair pra comer. E no caso, a gente foi em uma pizzaria. Como eu não posso comer pizza, eu pedi um X-frango. E valeu super a pena, foi bem legal. Aí, na hora de ir embora, eu também peguei um bombom de mousse de uva com iogurte. E é bem gostoso. Enfim, o culto hoje foi muito legal. Foi encerramento e com certeza fechou com chave de ouro. E, enfim, agora eu vou colocar meu pijama. Finalmente eu vou dormir. Mas foi muito legal servir na recepção. A experiência foi, assim, surreal e inexplicável. Com certeza o Senhor se fez presente durante essa semana inteira. E amanhã, no caso hoje, daqui a algumas horas, no domingo, eu quero conversar um pouquinho para vocês, para contar um pouco melhor como foi, com mais calma e com menos sono também. Mas é isso, gente. Boa noite e até daqui a pouco. Na quarta-feira eu tava super animada pra ir, porque o culto seria em uma igreja que eu nunca tinha ido antes. Então minhas expectativas estavam bem altas sobre o que Deus ia fazer naquela noite. E com certeza não tem como eu dizer que ele não se fez presente a cada momento daquele culto. Eu cheguei com o pessoal da minha igreja
e nós sentamos do lado direito, bem pertinho da caixa de som. Então acabou que os louvores ficaram ainda mais altos e isso me deixou um pouquinho incomodada. Aí, depois de uns 2 louvores, mais ou menos, eu comecei a passar um pouquinho mal e fui pro banheiro pra dar uma respirada e me acalmar um pouco. Aí, quando eu tava saindo da cabine do banheiro, tinha uma menina na porta e ela sorriu pra mim. Só que naquele momento eu ainda tava um pouco baqueada, me recuperando, né, porque eu passei um pouquinho mal. Mas então eu não sorri de volta pra ela. E quando eu estava saindo do banheiro, ela perguntou meu nome, eu disse que eu me chamo Esther, e ela perguntou se podia me abraçar e orar junto comigo. Eu falei que podia, até porque naquele momento eu realmente queria muito uma oração. E nós fomos pro lado de fora do banheiro, num cantinho que não tinha tanta gente. Então ela começou a orar por mim. E assim, gente, foi uma oração tão bonita. Ela descreveu tudo que eu estava sentindo naquele momento. Falou assim sobre diversos aspectos da minha vida, profetizou também sobre diferentes áreas e foi muito, muito legal. Aí vocês podem me perguntar, beleza, mas o que teve demais nessa oração? Ela, antes de orar por mim, ela falou: eu tava no culto e o Espírito Santo ministrou no meu coração para eu vir até o banheiro, porque aqui teria alguém para mim orar, né? O Espírito Santo, no caso, pediu para ela ir até o banheiro porque lá teria uma pessoa que precisava de oração. E quando ela falou isso, eu me senti muito, muito emocionada, sabe? Eu pedi naquela noite ao Senhor que alguém viesse orar por mim, seja para falar o que fosse, assim. Eu queria uma oração, queria me sentir abraçada pelo Senhor. E eu acho que naquela noite eu senti que o Senhor, ele escuta literalmente tudo que a gente, a hora que a gente sente, que a gente pensa. E isso é uma coisa meio óbvia, mas o Senhor é tão misericordioso que naquela noite ele me apresentou isso de forma prática. E depois que tinha passado alguns minutos, as amigas dela foram até o banheiro, porque ela demorou bastante, né? Ali me ajudando e tudo mais. E uma outra amiga dela também perguntou se podia orar por mim. E ela falou que o Senhor tinha dado a descrição de uma pessoa, né? De cabelo cacheado e tudo mais. E aquilo me deixou super impressionada. E ela falou que as características batiam exatamente com a minha pessoa. E eu acho que aquele momento pra mim foi super marcante. Eu fiquei com a sensação de tipo, nossa, se eu fosse embora agora já teria valido a pena. Não só porque elas foram até mim, fizeram a oração e eu me emocionei, mas porque eu percebi o quanto o Senhor tem cuidado de mim, sabe? Eu tava super preocupada no sentido de que todos os dias antes de dormir eu orava sobre a mesma coisa, o mesmo assunto. E eu pensei, nossa, daqui a pouco o Senhor vai enjoar de tanto que eu tô falando da mesma coisa. E naquele momento eu senti que não, sabe? Que o que importava realmente pra Deus é que eu fosse sincera e abrisse o meu coração de fato para as coisas que eu tô sentindo ou passando durante a semana, porque Deus sabe de tudo que eu ou que nós passamos, mas às vezes Ele quer ouvir da nossa boca de coração sincero, sabe? E foi bem legal isso. É uma experiência que com certeza me marcou bastante naquela noite. E depois eu até fui sentar com elas e durante a palavra e o restante daquele culto, e foi super legal. Então eu fiquei bem feliz com esse presente que o Espírito Santo me deu naquela noite. E para finalizar, o segundo culto que mais me marcou foi o de sexta-feira, que foi na minha igreja, a PIB de Curitiba. Em todos os dias da semana eu levei a minha sapatilha do balé na bolsa, caso eu tivesse essa vontade de dançar durante os louvores. Mas, enfim, a gente chegou lá, o culto já tinha iniciado. Eu fui com a minha prima, e quem levou a gente foi um dos meninos da igreja. Quando eu cheguei lá, gente, o meu coração parece que gritava, tipo, coloca a sapatilha e começa a dançar. É como se meu corpo já soubesse o que fazer sem ao menos conhecer direito aquele louvor ou sem nunca ter visto uma coreografia correspondente àquela música. E para quem me conhece sabe o quanto eu amo a dança, o balé, o contemporâneo e a dança no geral, né? E só que eu tava com um pouco de vergonha e sem coragem, sabe? Eu ficava a todo momento pensando, e se alguém passar e pensar, nossa, olha lá aquela maluca dançando no meio da igreja. Mas eu sentia que o Espírito Santo estava me chamando para dançar. E me doía o coração justamente porque eu não tinha essa coragem. Ali no lugar que eu estava, provavelmente eu seria a única dançando. E isso me deixou um pouquinho retraída.
com vergonha e, enfim, principalmente do que as pessoas iriam pensar. Mas eu tenho certeza que teria sido um momento a mais com o Espírito Santo. E eu comecei a orar, sabe? Pedir desculpas pro Senhor por não ter coragem de fazer aquilo, por não obedecer o convite que ele estava me fazendo para dançar junto com ele. E ele ministrou uma frase no meu coração que foi assim, ó, um tapa na cara. Depois disso, eu poderia simplesmente ter ido embora. E é isso. Eu comecei a orar, né? Ser sincera com o Senhor do que eu estava sentindo naquele momento. E ele ministrou a seguinte frase: às vezes você vai precisar fazer o que ninguém mais tem coragem. E eu fiquei tipo, gente, eu comecei a chorar e eu falei: Senhor, me desculpa. Me desculpa, eu queria ter coragem, eu queria fazer isso, né? Eu queria viver mais nessa noite. E acabou que eu realmente não dancei. E chegando em casa, gente, na verdade, no restante daquela noite eu fiquei pensando nessa única frase que foi o suficiente pra me fazer ficar reflexiva. E, enfim, eu acho que isso me fez perceber também no quanto a gente pede mais do Espírito Santo para viver mais experiências, para chegar a um nível mais profundo. E eu falo a gente porque eu me encaixo nisso. Só que quando chega na hora da gente viver mais coisas, ou quando o Espírito Santo pede pra gente fazer algo que sai totalmente fora da nossa zona de conforto, a gente dá um passo para trás e fica tipo, opa, mas isso aqui é demais. Só que como que você e eu vamos viver e chegar a um nível mais profundo com o Senhor se quando ele pede para que a gente faça algo a gente não obedece? E que na maioria das vezes a gente só obedece e só faz aquilo que vai nos deixar confortável. Porque essa semana me ensinou que obedecer ao Senhor, na maioria das vezes, vai forjar a gente de forma que nós vamos precisar sentir um certo desconforto. Porque não tem como servir ao Senhor permanecendo da mesma forma e agindo sempre do mesmo jeito. E é engraçado porque dizendo tudo isso, não é como se eu falasse que o Senhor é mal educado ou nos obriga a fazer as coisas. Ele respeita o nosso tempo e ele espera que a gente dê o primeiro passo para em seguida nos guiar durante o resto do caminho. Mas enfim, gente, eu acho que essas duas experiências me marcaram bastante. Eu fiquei super feliz com tudo que eu vivi essa semana, em ter a oportunidade de servir no culto de sábado e último culto também. Enfim, depois desses relatos, é isso que eu tenho para dizer por hoje. Um beijo e até semana que vem.